Dia 33. Levítico 7. Esta é a lei do sacrifício pela culpa. Coisa santíssima é. No lugar onde degolam o holocausto, degolarão o sacrifício pela culpa, e o seu sangue se aspergirá sobre o altar em redor. E dele se oferecerá toda a gordura, a cauda, e a gordura que cobre as entranhas, e ambos os rins, e a gordura que está sobre eles, a que está sobre os lombos, e o redanho sobre o fígado, juntamente com os rins, se tirará. E o sacerdote os queimará sobre o altar em oferta queimada ao Senhor. Sacrifício pela culpa é. Todo varão entre os sacerdotes a comerá, no lugar santo se comerá, coisa santíssima é. Como o sacrifício pelo pecado, assim é o sacrifício pela culpa. Uma mesma lei haverá para eles. O sacerdote que fizer expiação com ele o terá. E o sacerdote que oferecer o holocausto de alguém, o couro do holocausto que oferecer será do sacerdote. Também toda oferta de manjares que se cozer no forno, e tudo que se preparar na frigideira e na caçoula, será do sacerdote que a oferecer. Como também toda oferta de manjares, amassada com azeite ou seca, será de todos os filhos de Arão, tanto de um como do outro. E esta é a lei do sacrifício pacífico, que se oferecerá ao Senhor. Se o oferecer por oferta de ações de graças, com o sacrifício de ações de graças oferecerá bolos asmos amassados com azeite, e coscorões asmos untados com azeite, e flor de farinha bem amassada com azeite, em bolos fritos. Com os bolos oferecerá sua oferta com pão levedado, além do sacrifício de ações de graças da sua oferta pacífica. E dela oferecerá um de cada oferta por oferta alçada ao Senhor. Isso será do sacerdote que aspergir o sangue da oferta pacífica. E a carne do sacrifício de ações de graças da sua oferta pacífica se comerá no dia da sua oferta. Nada se deixará dela até pela manhã. Mas se o sacrifício da sua oferta for voto ou oferta voluntária, no dia em que oferecer o seu sacrifício se comerá, e o que dele ficar também se comerá no dia seguinte. E o que ainda ficar da carne do sacrifício, ao terceiro dia será queimado no fogo. Porque, se alguma coisa da carne do sacrifício da sua oferta pacífica se comer ao terceiro dia, não será aceita, nem será imputada ao que a oferecer, coisa abominável será, e a pessoa que dela comer levará a sua iniquidade. E a carne que tocar alguma coisa imunda não se comerá, no fogo se queimará. E quanto à carne, todo o limpo comerá carne. Porém, se alguma pessoa comer carne do sacrifício pacífico, que pertence ao Senhor, tendo sobre si imundícia, aquela pessoa será extirpada do seu povo. Também se alguma pessoa tocar alguma coisa imunda, imundícia de homem, ou imundícia de animal, ou qualquer coisa imunda abominável, e comer da carne do sacrifício pacífico, que pertence ao Senhor, aquela pessoa será extirpada do seu povo. Disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Não comereis gordura de boi, nem de carneiro, nem de cabra. A gordura de animal que morreu por si mesmo, e a gordura do que foi despedaçado por feras, se pode usar para qualquer outra coisa, mas de maneira nenhuma a comereis. Porque qualquer que comer a gordura do animal, do qual se oferecer ao Senhor oferta queimada, aquela pessoa será extirpada do seu povo. E nenhum sangue comereis em todas as vossas habitações, quer de aves, quer de gado. Qualquer que comer algum sangue, aquela pessoa será extirpada do seu povo. Disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Quem oferecer ao Senhor o seu sacrifício pacífico, trará a sua oferta ao Senhor do seu sacrifício pacífico. Com as suas próprias mãos trará as ofertas queimadas ao Senhor, trará a gordura com o peito para movê-lo por oferta movida perante o Senhor. E o sacerdote queimará a gordura sobre o altar, porém o peito será de Arão e de seus filhos. Também a coxa direita dareis ao sacerdote por oferta alçada dos vossos sacrifícios pacíficos. Aquele dos filhos de Arão que oferecer o sangue do sacrifício pacífico, e a gordura terá a coxa direita por sua parte. Porque o peito da oferta movida e a coxa da oferta alçada tomei dos filhos de Israel dos sacrifícios pacíficos, e dei-os a Arão, o sacerdote, e a seus filhos, por estatuto perpétuo dentre os filhos de Israel. Esta é a porção da unção de Arão, e da unção de seus filhos, das ofertas queimadas ao Senhor, no dia em que os apresentou para ministrarem como sacerdotes ao Senhor. O que o Senhor ordenou que se lhes desse no dia em que os ungiu dentre os filhos de Israel, estatuto perpétuo é pelas suas gerações. Esta é a lei do holocausto, da oferta de manjares, do sacrifício pelo pecado, do sacrifício pela culpa, das consagrações e do sacrifício pacífico.
a qual o Senhor ordenou a Moisés no Monte Sinai, no dia em que ordenou aos filhos de Israel que oferecessem as suas ofertas ao Senhor, no deserto do Sinai. Levítico 7 conclui as leis sobre os sacrifícios e deixa algo muito claro: Deus é santo, e aquilo que é oferecido a Ele também deve ser tratado com santidade, ordem e reverência. Aqui vemos que não basta oferecer um sacrifício, é preciso obedecer à maneira correta, ao tempo correto e com um coração limpo. Deus estabelece limites claros: o que pode ser comido, quando pode ser comido e por quem pode ser comido. Isso mostra que a comunhão com Deus não é desorganizada nem superficial. O capítulo também revela algo poderoso. Deus cuida tanto da adoração quanto dos que servem no altar. Os sacerdotes recebem sua porção não por ganância, mas porque o próprio Deus determina sustento para aqueles que se dedicam ao serviço sagrado. Além disso, a proibição de comer gordura e sangue reforça um princípio espiritual profundo: a vida pertence ao Senhor. O sangue simboliza a vida, e Deus deixa claro que aquilo que representa vida e expiação não deve ser tratado de forma comum. Levítico 7 nos ensina que servir a Deus não é improviso, é compromisso, reverência e obediência. Quando Deus estabelece ordem, é porque deseja habitar no meio do seu povo de forma santa e permanente. Levítico 8. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Toma Arão e a seus filhos com ele, e as vestes, e o azeite da unção, e o novilho para a expiação do pecado, e os 2 carneiros, e o cesto dos pães asmos, e ajunta toda a congregação à porta da tenda da congregação. Fez, pois, Moisés como o Senhor lhe ordenara, e a congregação ajuntou-se à porta da tenda da congregação. Então disse Moisés à congregação: Isto é o que o Senhor ordenou que se fizesse. E Moisés fez chegar a Arão e a seus filhos, e os lavou com água. Depois vestiu-lhe a túnica, e cingiu-o com o cinto, e vestiu-lhe o manto. Também pôs sobre ele o éfode, e cingiu-o com o cinto do éfode, e lhe apertou com ele. E pôs-lhe o peitoral, pondo no peitoral o urim e o tumim. E pôs-lhe a mitra sobre a cabeça, e sobre a mitra, na sua frente, pôs a lâmina de ouro, a coroa da santidade, como o Senhor ordenara a Moisés. Então Moisés tomou o azeite da unção, e ungiu o tabernáculo e tudo o que nele havia, e o santificou. E ele espargiu sobre o altar 7 vezes, e ungiu o altar, todos os seus utensílios, e a pia e a sua base, para o santificar. E derramou do azeite da unção sobre a cabeça de Arão, e ungiu-o para o santificar. Depois Moisés fez chegar os filhos de Arão, e vestiu-lhes túnicas, e cingiu-os com cintos, e atou-lhes as mitras, como o Senhor ordenara a Moisés. Então fez chegar o novilho da expiação do pecado, e Arão e seus filhos puseram as suas mãos sobre a cabeça do novilho da expiação do pecado. E Moisés o degolou, e tomou do sangue, e com o seu dedo o pôs sobre as pontas do altar ao redor, e purificou o altar, e derramou o restante do sangue ao pé do altar, e o santificou, para fazer expiação por ele. Depois tomou toda a gordura, que está sobre as entranhas, e o redanho do fígado, e ambos os rins, e a sua gordura, e Moisés os queimou sobre o altar. Mas o novilho, o seu couro, a sua carne e o seu esterco queimou com fogo fora do arraial, como o Senhor ordenara a Moisés. Depois fez chegar o carneiro do holocausto, e Arão e seus filhos puseram as suas mãos sobre a cabeça do carneiro. E Moisés o degolou, e aspergiu o sangue sobre o altar em redor. E partiu o carneiro nos seus pedaços, e Moisés queimou a cabeça, e os pedaços, e a gordura. Porém as entranhas e as pernas lavou com água, e Moisés queimou todo o carneiro sobre o altar. O holocausto era para cheiro suave, oferta queimada ao Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Depois fez chegar o outro carneiro, o carneiro das consagrações, e Arão e seus filhos puseram as suas mãos sobre a cabeça do carneiro. E Moisés o degolou, e tomou do seu sangue, e o pôs sobre a ponta da orelha direita de Arão, e sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito. Depois fez chegar os filhos de Arão, e Moisés pôs do sangue sobre a ponta da orelha direita deles, e sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito. E Moisés aspergiu o sangue sobre o altar em redor. Então tomou a gordura, e a cauda, e toda a gordura que está sobre as entranhas, e o redanho do fígado, e ambos os rins, e a sua gordura, e a coxa direita. Também do cesto dos pães asmos, que estava perante o Senhor, tomou um bolo asmo, e um bolo de pão amassado com azeite, e um coscorão, e os pôs sobre a gordura e sobre a coxa direita. E tudo isso pôs nas mãos de Arão e nas mãos de seus filhos,
e os moveu por oferta movida perante o Senhor. Depois Moisés tomou-os das suas mãos, e os queimou no altar sobre o holocausto. Consagrações eram para cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. Então Moisés tomou o peito, e moveu-o por oferta movida perante o Senhor. Do carneiro das consagrações foi a porção de Moisés, como o Senhor ordenara a Moisés. E Moisés tomou do azeite da unção, e do sangue que estava sobre o altar, e os espargiu sobre Arão e as suas vestes, e sobre seus filhos e as vestes de seus filhos com ele, e santificou a Arão e as suas vestes, e a seus filhos e as vestes de seus filhos com ele. Disse Moisés a Arão e a seus filhos: Cozei a carne à porta da tenda da congregação, e ali a comei com o pão que está no cesto das consagrações, como tenho ordenado, dizendo: Arão e seus filhos a comerão. Mas o que sobejar da carne e do pão queimareis com fogo. Também da porta da tenda da congregação não saireis por 7 dias, até que se cumpram os dias das vossas consagrações, porque por 7 dias vos consagrará. Como se fez neste dia, assim o Senhor ordenou que se fizesse, para fazer expiação por vós. Permanecereis, pois, à porta da tenda da congregação dia e noite por 7 dias, e guardareis a ordenança do Senhor, para que não morrais, porque assim me foi ordenado. E Arão e seus filhos fizeram todas as coisas que o Senhor ordenara pela mão de Moisés. Levítico 8 marca um dos momentos mais solenes da história de Israel, a consagração oficial dos sacerdotes. Nada aqui é improvisado. Cada gesto, cada roupa, cada gota de sangue e cada aplicação do azeite tem significado espiritual profundo. Deus deixa claro que ninguém ministra diante dele sem antes ser separado, purificado e consagrado. Arão e seus filhos não escolhem como servir. Eles obedecem exatamente ao que o Senhor ordena. Isso ensina que o ministério nasce da obediência, não do desejo humano. A unção com azeite representa a capacitação espiritual. O sangue aplicado na orelha, na mão e no pé mostra que o sacerdote deveria ouvir segundo Deus, agir segundo Deus e andar segundo Deus. Tudo no corpo aponta para uma vida totalmente dedicada. Os 7 dias de consagração revelam que o chamado não é apressado. Deus trabalha processos. Antes de agir publicamente, o sacerdote passa por um tempo de preparação silenciosa e profunda diante do Senhor. Levítico 8 nos ensina que Deus não habita onde há pressa, desordem ou superficialidade. Ele habita onde há santidade, obediência e entrega total. E esse princípio continua válido até hoje. Levítico 9. E aconteceu que ao 8º dia, Moisés chamou a Arão e a seus filhos, e aos anciãos de Israel. E disse a Arão: Toma para ti um bezerro para expiação do pecado, e um carneiro para holocausto sem mancha, e oferece-os perante o Senhor. E falarás aos filhos de Israel, dizendo: Tomai um bode para expiação do pecado, e um bezerro e um cordeiro, ambos de 1 ano, sem mancha, para o holocausto. Também um boi e um carneiro para sacrifícios pacíficos, para sacrificar perante o Senhor, e oferta de manjares amassada com azeite, porquanto hoje o Senhor aparecerá a vós. Trouxeram, pois, o que Moisés ordenara perante a tenda da congregação. E chegou-se toda a congregação, e estiveram perante o Senhor. Então disse Moisés: Esta é a coisa que o Senhor ordenou que fizesseis, para que a glória do Senhor apareça a vós. Depois disse Moisés a Arão: Chega-te ao altar, e faze a tua expiação do pecado, e o teu holocausto, e faze expiação por ti e pelo povo. Depois faze a oferta do povo, e faze expiação por eles, como o Senhor ordenou. Chegou-se, pois, Arão ao altar, e degolou o bezerro da expiação do pecado, que era para si mesmo. E os filhos de Arão lhe trouxeram o sangue, e ele molhou o dedo no sangue, e o pôs sobre as pontas do altar, e derramou o resto do sangue ao pé do altar. Mas a gordura e os rins e o redanho do fígado da expiação do pecado queimou sobre o altar, como o Senhor ordenara a Moisés. E a carne e o couro queimou com fogo fora do arraial. Depois degolou o holocausto, e os filhos de Arão lhe entregaram o sangue, e ele o aspergiu sobre o altar em redor. Também lhe entregaram o holocausto nos seus pedaços com a cabeça, e queimou-os sobre o altar. E lavou as entranhas e as pernas, e as queimou sobre o holocausto no altar. Depois fez chegar a oferta do povo, e tomou o bode da expiação do pecado, que era do povo, e o degolou, e o ofereceu por expiação do pecado, como o primeiro. Também fez chegar o holocausto, e o ofereceu segundo o rito. Depois fez chegar a oferta de manjares, e tomou dela um punhado, e a queimou sobre o altar, além do holocausto da manhã. Depois degolou o boi e o carneiro em sacrifício pacífico, que era do povo, e os filhos de Arão lhe entregaram o sangue, que ele aspergiu sobre o altar em redor.
E quanto à gordura do boi e do carneiro, a cauda, e o que cobre as entranhas, e os rins, e o redanho do fígado. Puseram a gordura sobre os peitos, e queimou a gordura sobre o altar. Mas os peitos e a coxa direita Arão moveu por oferta movida perante o Senhor, como Moisés ordenara. Depois Arão levantou as suas mãos para o povo, e os abençoou, e desceu, havendo feito a expiação do pecado, e o holocausto, e os sacrifícios pacíficos. Então Moisés e Arão entraram na tenda da congregação, depois saíram e abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. Porque o fogo saiu de diante do Senhor, e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar, o que vendo todo o povo, jubilaram e caíram sobre as suas faces. Levítico 9 revela o resultado da obediência completa. Após 7 dias de consagração, agora o sacerdócio entra em ação. O detalhe importante é que Arão só começa a ministrar quando Deus autoriza. Não há pressa, não há improviso. O Senhor deixa claro que, antes de interceder pelo povo, o sacerdote precisa tratar primeiro do próprio pecado. Isso ensina que ninguém pode conduzir outros à presença de Deus sem antes alinhar a própria vida. Quando tudo é feito exatamente como o Senhor ordenou, algo extraordinário acontece. A glória do Senhor se manifesta visivelmente e o fogo vem do céu. O povo não precisa ser convencido, a presença de Deus fala por si. Esse capítulo mostra que a presença manifesta de Deus não vem por emoção, barulho ou criatividade humana, mas por obediência, santidade e reverência. Onde Deus é honrado da maneira correta, ele se revela. Levítico 9 nos lembra que o mesmo Deus que exige ordem é o Deus que responde com fogo, glória e presença quando seu povo obedece.